Jones Manuel falando sobre nacionalismo. O Rubão foi uma figura que ganhou não apenas aqui o canal no YouTube, mas o TikTok, o pessoal do Twitter descobriu ele. Muita gente tá falando do Rubão, do nacionalismo, isso, o nacionalismo é aquilo. Mas afinal de contas, o que é o nacionalismo? Tem problemas? O Jones Manuel, que é comunista, falou sobre eles lá no podcast Três Irmãos. Vamos dar uma olhada. Eu acredito muito que o nacionalismo resolve todos esses problemas, velho. Ele caiu nas garras do Rubão, né, cara? Ele caiu nas garras do Rubão. E só que o problema do nacionalismo... A minha teoria do Rubão, eu acho que tem algum vídeo ou outro que eu falo isso, eu não lembro se eu falei em live ou se eu falei em vídeo. Por que o Rubão, ele chama tanta atenção, principalmente de uma galera mais de centro pra esquerda? Porque não tem muitos, ou quase não tem, ou talvez nem tenha, comunicadores, criadores de conteúdo de esquerda que falem de um jeito tão incisivo que ao invés de ficar contra-argumentando, bonitinho, fofinho, manda tomar naquele lugar. E aí o Rubão, com aquele jeito dele, ele conquistou a galera porque ele debateu com o ANCAP, ele não gosta de ANCAP, ele xingou os bolsonaristas, viralizou um vídeo dele no Twitter, lá dele xingando os bolsonaristas e tal. A turma meio que queria alguém assim do lado da esquerda, né? E tem uma galera de centro-direita que gosta dele também. Aí fica um povo meio balançado, né? Pô, mas o cara tem umas ideias aqui que não é de esquerda. Pô, mas daí o esquerdo fala isso, né? Pô, mas essas ideias do Rubão aqui não é ideia de um cara de esquerda. Aí vem o cara de direita e fala, pô, esse cara é legal, mas tem umas ideias dele aqui que é ideia de esquerda. Então a gente fica nessa, não sabe pra onde vai. É achar a pessoa que é incorruptível. Porque esse também é um problema de todos os sistemas. Não Sempre vai que o achar. cara chegar na ponta, algo vai corromper ele, assim, sabe? Mas o que tu entende por nacionalismo, Rodrigo? Cara, Ih, blu, blu, blu. eu acredito, assim, assim, é óbvio, né, que o meu nível de conhecimento em relação a você é muito menor, né, cara? Eu não sou um estudioso. Te falei hoje que eu faltei quase todas as aulas de história da minha vida, né? Mas assim, Será, Roberto Barafian? Você faltou nas aulas de história? Duvido. a gente tem um grande amigo, o Rubão, que vem aqui. Você já deve ter visto o Rubão. Rapaz, o pessoal tá falando direto que eu tenho que debater com ele. Tô falando que você tem que debater com o cara Rubão. é interessante. O chat tá louco pra debater com o Rubão. Aí, Rubão, não arrega não. O Rubão é um patriota, velho. Perfeito. O Rubão é um nacionalista. O Rubão já falou, mano, a gente tem que fechar tudo, parar de vender minério pra fora, parar de vender nossas riquezas pra fora e começar a investir na indústria dentro do Brasil pra gente começar a manufaturar esses produtos e vender produto, né? Em vez de vender o café, vender a cápsula do café, né? Em vez de vender o cacau, vender o chocolate. É isso No que a gente tem que nióbio fazer. nós vai vender. Parar... Não, o Rubão falou, cara, nióbio a gente tem que parar de vender. Não pode. Nióbio a gente não vende mais pra lugar nenhum. Canadá, Só aqui que tem. Canadá tem 5% do nióbio do mundo e só com o que ele tem, que ele vende, ele subsidia tudo que tem dentro do país. Caramba. Você sabia dessa parada do nióbio no Canadá? É muito valioso essa porra, Então, mano. pra mim, assim, o nacionalismo... É engraçado imaginar o Rubão e o Jones. Imagina o caos. Cara, olha, um debate Jones Manuel e Rubão poderia acontecer em tom de solidariedade pro nosso Natal Solidário. Cadê? Deixa eu colocar aqui na tela que nós começamos oficialmente a nossa campanha do Natal Solidário, que todos os anos nós realizamos aqui no Luiz Diverso, porque solidariedade aqui não é algo que acontece de vez em quando, não é algo que acontece só quando tem tragédia, que infelizmente é uma coisa que eu percebo. Aqui a solidariedade é o ano inteiro, né? Em alguns eventos em específico. No Natal é o Natal Solidário, deixa eu botar aqui, começamos agora e já estamos com esse montante. O Natal Solidário desse ano é uma missão grande, nós vamos entregar presentes para todas as crianças de Salto do Itararé, que é a minha cidade, eu faço essa, com a ajuda de vocês, claro, a gente faz essa boa ação, e também com as crianças das ocupações do MTST da região Nordeste. Então são mais de 1.500 crianças aí que serão contempladas com brinquedos, com pipoca, com refrigerante. Aqui em casa a gente enfeita, coloca Papai Noel, tem um monte de coisa, tem a brincadeirada, nas ocupações também. Então assim, precisa de grana. Podia rolar um debate, Rubão e Jones Manuel, para nós fazermos os reacts, as lives assistindo, para arrecadar grana. Por quê? Porque vai dar umas 10 mil pessoas na live. Vai dar umas 10 mil pessoas na live, sem brincadeira.
sabe? E aí muita gente assistindo, mais gente doando, mais arrecadação, né? Pô, mas podia ser um debate, sim, meio amigável, assim, sem ficar tocando em muito tema, só pra ser divertido e a gente arrecadar fundos, né? Ó, o Três Irmãos tá no chat, já mandei meu Pix hoje, parabéns, mano. Então, Deus abençoe, vambora. Nesses casos, é a solução. Apesar que eu também te falei que eu tenho uma tia que ela é comunista. Perfeito. E minha tia, esses dias, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo de nacionalismo. Porque o nacionalismo, ele flerta muito com o sistema militar. E aí eu tenho medo desse flerte, né? Mas independente disso, eu acredito que no final, na ponta, você tem que ter uma pessoa que vai ditar as regras do jogo. E essa pessoa, em algum momento, ela vai se corromper, cara. Ela não vai te defender. É o que, sei lá, você mesmo é um crítico do presidente Lula. Isso. Né? Que você fala que ele é um neoliberal, que a galera fica louca. Lula, neoliberal, né? Mas você só fala isso porque a hora que o Lula chegou na ponta, ele não defendeu mais seus interesses, cara. Ele se vendeu lá na frente, lá pro sistema. Ah, mas isso tem pouco tempo, tem só uns 20 anos. Já tá lá. Mas veja, vamos lá. Quando eu comecei a responder o Roberto, por que eu comecei pelo internacional e vim pro nacional? Porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, perfeito? O que é que significa isso? Explicando de maneira bem rápida e bem sintética. Existe capitalismo no mundo inteiro. Porém, nesse mundo existe uma divisão internacional do trabalho em que os países cumprem funções diferentes. Então existe capitalismo no Brasil, existe capitalismo na França, existe capitalismo na Bolívia, existe capitalismo na Coreia do Sul. Só que o tipo de capitalismo não é o mesmo, dado que são países que cumprem funções diferentes na divisão internacional do trabalho, né? Fazer o debate sobre a desnacionalização da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros, a dependência tecnológica, a expropriação de riquezas naturais do país é fundamental e é parte de um processo de luta pela Revolução Brasileira. É parte de um processo de enfrentar a exploração contra a classe trabalhadora do Brasil. Porém, o nacionalismo em si, ele tem um problema, que é... Ai, é agora. Atenção. É agora que o chat vai decidir. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Agora o Jones vai dar o aval, se o chat pode ou não gostar do nacionalismo. Porque o Jones Manuel, o que ele falou pra vocês é regra. Ele é muito preso a tentar remodelar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então pode ser que, por exemplo, o Brasil deixasse de, ao invés de exportar o café in natura e comprar a cápsula, como a gente faz hoje, tentasse produzir aqui dentro. Isso não significar melhora para a maioria do povo brasileiro. Como? Exemplo concreto, simples e objetivo. Imagina que a gente deixa de exportar o café in natura e tem todo um processo de incentivo de crédito, de proteção de mercado, de incentivo fiscal para processar aqui o café industrialmente para produzir a cápsula. Beleza. Os trabalhadores das fábricas que produzem a cápsula do café estão ganhando R$1.000 de salário. Veja. Aquela riqueza que estava indo para fora deixou de ir. Mas em consequência disso, este bolo não está ficando com o povo brasileiro, está ficando com um capitalista interno. Então você trocou o polo da exploração. Antes o polo da exploração era fundamentalmente uma empresa estrangeira, agora virou o capital nacional. Só que a classe trabalhadora continua fodida. Exemplo prático disso, o governo Geisel. O governo Geisel foi um governo nacionalista, de direita, que foi fundamental, por exemplo, no avanço do complexo petroquímico no Brasil. Dito isto, a maioria do povo brasileiro continuava com emprego merda, morando mal, sem conseguir pagar um gás de cozinha. Por exemplo, eu lembro, eu pequeno, quando minha mãe, morando em Recife, na favela da Borborema, ainda tinha no quintal um fogão a lenha. Porque o gás de cozinha era muito caro. Lá em casa também. Na hora de cozinhar. Lá em casa, eu cresci com fogão a lenha. Lá em casa não tinha gás, não. Não tinha como comprar, não. Ou era gás ou era comida. Era só no fogãozinho a lenha. Por exemplo, feijão ou macaxeira, que demorava mais tempo no fogo, para não gastar o gás, usava o fogão a lenha. O fogão a gás era para coisas mais rápidas, para esse botijão de gás durava 4, 5 meses. Fazer um café. Uma indústria petroquímica significativa. Hoje é a 6ª maior do mundo.
né? E nem por isso o povo tá pagando um gás barato. Então, veja, eu sou simpático a ideias nacionalistas. O meu livro mais recente, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial na obra de Guerreiro Ramos, é sobre o mais importante sociólogo nacionalista da história brasileira, que é o Alberto Guerreiro Ramos, que foi deputado pela Guanabara, né, pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um dos membros do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi o órgão de estudos de produção nacionalista da realidade brasileira mais importante do pré-golpe. Enfim, sou simpático a ideias nacionalistas. Agora, há um nacionalismo burguês que quer só mudar o eixo da acumulação. Então ele quer tirar esse eixo da acumulação de fora das multinacionais e colocar o eixo da acumulação aqui para dentro. Mas não tá preocupado com as condições do povo trabalhador. Ele troca... Cara, mas tô falando especificamente do Rubão, o Farinazo também, que foi até aquele debate lá, eles falam muito do Estado, cara. Da participação do Estado nisso, que quem vai resolver o problema dos trabalhadores, da pobreza, da miséria, é o Estado. Eles têm essa ideia de Estado forte. Os caras têm, vocês lembram, né? Bom, a gente viu aqui vários react. Aquele específico dele, do Farinazo. Eles falam muito disso, que não adianta também dar na mão de empresa. Que tem que ser o Estado por trás, o Estado comandando e pá. Mas seria um Estado forte militar? Eu não sei, mas o nacionalismo tem que ser um milico lá? Não, tem que ser milico, especificamente? Acho que não, né? Cadeira, mas não resolve o problema. Exatamente. Eu reivindico um nacionalismo revolucionário. Que não basta só a gente falar do domínio das multinacionais na economia brasileira, da expropriação dos recursos naturais brasileiros. A gente precisa também falar de quem, no Brasil, vai controlar essa riqueza, vai se beneficiar dessa riqueza. E aí vou lhe dar um exemplo bem concreto e objetivo. O Brasil tem uma das coisas boas do país é que ele tem uma disponibilidade muito grande de geração de energia hidrelétrica, né? Boa parte das hidrelétricas no Brasil, investimento já foi amortizado. O que é que significa isso? Se investiu muito dinheiro para construir a hidrelétrica, a barragem, não sei o quê, e já se pagou. Teoricamente, neste momento, a gente deveria estar vivendo um momento de queda generalizada do preço da energia elétrica. Deflacionário o valor, porque né? É isso. Acabou, já pagou todo o investimento. De graça pro brasileiro ali. Isso seria fundamental porque as pessoas falam que a China se industrializou muito por causa de mão de obra barata. Isso é uma besteira. Do ponto de vista do custo da força de trabalho no terceiro mundo, porque o padrão de comparação é isso. É claro que a força de trabalho na China era mais barata que nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Mas o padrão de comparação era o custo da força de trabalho na China com os outros países da Ásia, com a África e com a América Latina. Exatamente. O custo da força de trabalho da China não era barato. Sério? Desde o começo, assim, Desde não? o começo. Mas não tinha uma exploração da mão de obra lá, não tinha? Exploração tinha, mas veja, custo da força de trabalho. Vamos pegar... Exploração é preço também, tá recebendo pouco ali. Tudo bem, mas veja, o custo da força de trabalho é um custo relativo, vis-à-vis outros países. Se você for comparar com os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Coreia, é claro que todo o terceiro mundo, o custo da força de trabalho é barato. Mas o padrão de comparação... Em relação ao terceiro mundo, lá é... Não era barato, nunca foi. Inclusive a Índia é muito mais barato, a Etiópia, a Gana, a Nigéria, etc, etc. Mas na China eles falavam que eles trabalhavam mais. Mas peraí. 7/0 lá, já, por já exemplo. Tempo e não tem lei trabalhista. Não pode nem reclamar lá. Isso não é verdade. Ah, A China é um dos Mindinho, para. países que mais tem proteção ao trabalho no mundo. Mas já a gente vai entrar lá. Tá. Mas antes de entrar na China, porque eu citei a China, uma das coisas que a China possibilitou se industrializar foi que a China manteve a energia barata. Então ela privatizou vários setores, mas não o setor da energia, e garantiu que a energia para a atividade Já acabou o corte? fosse muito barata. Isso incentiva cadeias produtivas, porque a partir do momento que a energia é barata para o conjunto da população, você libera renda para consumo interno, né? Então a pessoa, ao invés de pagar, eu pago 500 conto na conta de luz, tá ligado? Se eu pagar... Isso é literalmente um corte. Cadê o resto da conversa, pô? Bom, tá aí então, né? Eu acho que o Jones colocou um bom ponto aí nessa ideia de nacionalismo, porque de fato não adianta o Brasil vai parar de exportar daqui para lá, vai ter indústria aqui, mas essa indústria também vai ser comandada por outros capitalistas, né? É um bom ponto. Mas eu queria ver uma conversa, ou ele explorar mais esse tema, né?
É porque é o seguinte, chat, sabe o que acontece no Brasil? No Brasil a gente tá muito acostumado a ver um debate que é sempre, principalmente não, né? Da direita, do zancado liberal, que é essa pagação de pau para Estados Unidos, pagação de pau para Europa, sabe? Ai, dá uma preguiça isso. Então, tipo, os Estados Unidos é demais, os Estados Unidos é incrível, é um país mais gostoso do mundo, sabe? Então parece que a gente, a gente tá acostumado a se odiar. Exatamente, cara. O brasileiro, ele é acostumado a se odiar, sabe? A se odiar. Então, assim, qualquer brasileiro, qualquer pessoa no Brasil que, sei lá, faça uma brincadeira, que gosta mais de samba do que Beatles, então de jocoso, a turma já fica, né, o Zé Brasilidades e tal. Então, assim, veja, o brasileiro, ele não pode sequer ser brasileiro, porque se ele for brasileiro, ele tá performando brasilidades. Aí ele vira o Zé Brasilidades, né? Só que se ele ficar o dia inteiro chupando as bolas do Kanye West e da Lana Del Rey, tá de boa, é o normal. Né? Então, tipo assim, saiu o filme aí, o que tá todo mundo falando. Eu ainda estou aqui. Se a pessoa começa a elogiar demais, fica, tá puxando saco, brasileiro. O brasileiro não pode gostar de nada desse país, né? E é um negócio que vai da esquerda à direita, gente. É um negócio que vai da esquerda à direita. O povo, o normal do brasileiro, é ele odiar o Brasil. Ele não pode gostar de nada, né? Ele não pode. Se ele fica, porque a Europa tem aquelas prédios velhos lá. Você vai pra Itália, tem prédio velho, tem o Coliseu. A coisa mais linda do mundo. Os Estados Unidos, lá você pode liberar o que você quiser. Você libera, eles liberam de volta. Coisa mais linda do mundo. As músicas dos Estados Unidos. Eu queria tanto ser do Texas. Eu queria fazer a Rota 66. Olha que lindo os pubs ingleses. Que pub inglês. Olha o pub inglês, né? Agora você fala assim, não, eu quero ir no boteco tomar uma cerveja. É lá, tá performando brasilidade. Então ninguém gosta do Brasil. O brasileiro principalmente se odeia. Então é muito normal pra nós ver esses debates de política sempre se viés, né? Eu vou falar uma coisa. Eu, sinceramente, a pessoa não sendo entreguista, já dá pra começar um diálogo, né? Porque não dá pra... Eu sinceramente, 2024, debater política com entreguista não dá mais, cara. Sabe? Uma coisa que eu gosto muito do Jones, e eu gosto muito do Elias quando eles falam, embora eles debatam por longas threads no Twitter, debatiam, né? É quando eles falam que o Brasil precisa de um socialismo ou de uma revolução do Brasil. Do Brasil, né? Pensado no Brasil. Né? E isso que é legal. Não fala do meu mania. É isso, cara. A do Bom Jesus na Lapa da Bahia é muito mais bonita que a igreja italiana. O catolicismo nordestino é muito mais belo que o italiano, cara. Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. É isso.